gente, tudo bom com vocês? O papo de hoje aqui no canal Milena Tavares Ateliê vai ser dessa necessaire box. Eu tô fazendo ela inspirada no Dia dos Pais, tá bom? Eu usei essa estampa linda, esse PVC da linha nova da Decorama Craft. Ela é a Cambridge preto. Quem quiser comprar esse material e não tiver acesso na sua cidade, é só você entrar em contato aqui na descrição do vídeo com o pessoal lá do Mercadão dos Plásticos, tá bom? Eu vou deixar o telefone fixo, eu vou deixar o WhatsApp deles, e eles também têm um site super legal, eles estão sempre atualizando com os materiais novos que eles trabalham, porém eles ainda não vendem pelo site, tá bom? Eles já vão disponibilizar esse acesso para compra direto pelo site. Por enquanto que não for disponibilizado isso, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que eles estão enviando para todo o Brasil. Tá bom, galera? E o preço deles, ó, é super acessível, vocês vão adorar. Bom, meninas, o material que a gente vai usar para essa peça são 2 cortes no tecido principal e 2 cortes no forro, tá bom? Altura 20 centímetros e comprimento 30 centímetros. Então, os 4 cortes terão essa mesma medida. 20 de altura por 30 de comprimento. Além disso, eu vou utilizar a etiquetinha da minha marca, um cursor, tá bom? Esse cursor também é lá do Mercadão dos Plásticos. 2 pedacinhos de 4x4 que eu vou usar para fazer o acabamento do meu zíper, que já eu mostro para vocês. Um pedacinho de 8x6, tá? 8x6, que a gente vai usar para fazer o puxante do zíper, tá bom? Para ficar mais fácil de abrir e fechar o cursor, a gente vai prender ele do lado que não tem a alça, tá bom? Eu vou utilizar uma alça de 25 centímetros, esse tamanho fica a critério de vocês, tá bom? Eu padronizei todas as necessárias aqui do ateliê com essa medida de 25 centímetros. Eu tô usando uma fita de nylon, tá bom? Ela não é aquela... Ela é um pouco mais resistente do que aquela normal que a gente encontra nas lojas de aviamento. E eu vou usar o zíper a metro, tá bom? Eu vou explicar agora como que faz pra gente colocar o cursor aqui no zíper a metro, tá bom? Muita gente não compra ele com medo de não conseguir colocar o cursor, então eu vou dar uma diquinha bem facilzinha da gente conseguir colocar o cursor aqui, ok? Bom, meninas, nós vamos começar então a nossa peça passando o cursor pelo nosso zíper. A dica que eu tenho para colocação desse cursor é a seguinte: a gente vai abrir um pouco o nosso zíper, tá? Nesse carrinho aqui, onde o nosso cursor entra e sai, eu vou escolher uma das 2 pontas e eu vou cortar esse carrinho, tá? Eu não vou cortar essa parte aqui, eu vou cortar somente o carrinho. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu cortei só o carrinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cursor, eu vou encaixar ele na ponta que eu não cortei, ó. Quando ele chegar rente aonde tá o outro lado do meu cursor cortado, do meu zíper cortado, eu vou encaixar ele, tá? Lembrando que aqui tem que ficar bem retinho, ó, aqui, tá? Senão ele dá barriga no zíper. Depois que eu encaixei, é só eu segurar aqui em cima e puxar o meu cursor, e o cursor tá colocado. Beleza? Agora a próxima dica é com relação ao acabamento que eu gosto de fazer nas minhas peças aqui no ateliê. Bom, a peça que a gente vai fazer hoje, ela tem 30 centímetros de comprimento. Como eu gosto de fazer esse acabamento, eu tenho que cortar o meu zíper 3 centímetros menor do que o meu comprimento. A minha peça tem 30 centímetros, menos 3, eu vou cortar exatamente 27 centímetros do meu zíper, já com o meu cursor aqui, tá bom, gente? Não cortem antes de colocar o cursor, porque senão fica muito mais difícil de conseguir encaixar ele. A gente até consegue encaixar, mas a gente vai perder muito tempo com isso. Então a gente encaixa o nosso cursor e depois corta os 27 centímetros que a gente vai usar, ok? Pronto! Zíper cortado com 27 centímetros. O próximo passo é colocar o acabamento dele que eu mostrei no início,
de 4 centímetros. Então, ó, eu peguei os meus 2 pedacinhos de 4 centímetros, eu vou virar o meu cursor do avesso com o avesso do meu tecido, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui, depois eu vou desvirar o meu zíper para o lado correto, dar uma dobrinha e ele vai ficar com um acabamentinho assim, tá vendo? Eu vou fazer os 2 lados e eu volto para mostrar para vocês. Ó, gente, eu já fiz um lado, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Depois que eu passo essa costurinha aqui, no avesso com o avesso, eu vou desvirar ele pra frente. Ó, desviro. Faço uma dobrinha pra dar o acabamento no meu tecido e encaixo ele aqui em cima, ó. E agora eu vou passar a costurinha aqui pra prender ele. Bom, meninas, feito isso, meu acabamento vai ficar assim, ó. Além da costurinha que eu passei aqui embaixo para rebater, eu coloquei mais uma costurinha aqui em cima somente como decoração, tá bom? Então agora nós vamos para o próximo passo, que é começar a fazer a nossa necessaire. A gente vai prender o zíper na parte principal, ok? Antes de tudo, eu já vou achar aqui, ó, o meio de todas as peças, tá bom? O meio do zíper. Meninas, muitas artesãs que dão aula aqui no YouTube, elas dizem que não gostam de dar pique no zíper porque ele desfia com facilidade. Só que eu não tenho medo de dar o pique nele. Lógico que é um pique bem pequenininho, tá vendo? Por quê? Porque a gente vai, em cima desse zíper vão passar 3 costuras. Então não tem como ele desfiar, tá bom? Ó, achei aqui o meu meio. Eu vou encaixar o meu zíper frente com frente com esse meio aqui, tá bom? Meio com meio. Quem já tiver habilidade para isso, pode já colocar aqui no sanduíche o avesso do forro também, tá? A frente do forro com a frente do tecido principal e já passar uma costura direto, tá bom? Eu gosto de passar uma costura de segurança antes, só para me certificar que o zíper vai ficar no lugar que eu quero que fique. Passei a costurinha aqui de segurança do meu zíper. Agora eu vou pegar uma parte do meu forro. Também vou achar o meio, tá? O meio dele. Gente, eu sei que a gente já cortou as medidas exatas no início, tá bom? Mas eu gosto de, em todas as minhas peças, achar o meio, tá? Dos materiais, para não correr o risco de, na hora da costura, esse material andar e a gente ficar com a nossa peça torta, tá bom? Eu vou colocar frente com frente, tá? Em cima do meu zíper, pique com pique, e vou passar novamente a costura aqui. Lembrando que essa costura aqui agora, meninas, você não pode esquecer de dar o retrocesso no início e no final para não correr o risco dessa costura soltar depois, tá bom? Outra diquinha, meninas, é o zíper, tá? Vocês têm que tomar bastante cuidado. Como a gente já deixou o cursor aqui preso no zíper, quando a gente sentir que tá chegando perto dele, a gente vem e passa ele pro outro lado, ok? Bom, costurinha feita, tá? Agora a gente vai desvirar essa parte e vai rebater uma costura aqui, se certificando que o nosso forro esteja bem acomodado aqui atrás, porque, meninas, essa rebatida aqui de costura, além de embelezar a nossa peça, a função dela é segurar o nosso forro no lugar.
para que quando o cliente vá abrir o zíper, não corra o risco do zíper enganchar no forro, tá bom? Então vamos lá. Ó, tá vendo? Ele fica um ponto mais largo, mas ele já cumpriu a função dele, que é segurar o forro no seu devido lugar, ok? Agora eu vou fazer o outro lado da peça e eu já volto para mostrar para vocês como que a gente vai prosseguir a partir daqui, tá bom? Bom, meninas, terminei aqui o outro lado também, tá? Agora eu vou deixar essa parte principal de lado e nós vamos fazer o puxante do nosso cursor, do nosso zíper, tá? Então eu peguei um pedacinho de 8x6, eu vou dobrar ele do avesso, tá? E eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Lembrando de dar retrocesso no início e no final. Feito essa costurinha, eu vou desvirar esse puxantezinho. Feito isso, ó, eu vou me certificar que a costura vai ficar bem aqui do ladinho, tá? Ó. E eu vou passar 2 costurinhas de segurança, uma de cada lado. Bom, meninas, puxante pronto, tá bom? Agora eu vou trazer vocês mais para pertinho aqui da máquina para a gente começar a fechar a nossa peça. Bom, meninas, agora a gente vai começar a fechar a nossa peça. Nós vamos abrir a nossa nécessaire, ó, jogar as 2 partes principais para um lado e o forro para o outro lado. A primeira costura que a gente vai fazer é para fechar aqui embaixo, tá vendo? Muitas de vocês devem estar se perguntando por que eu cortei a parte principal em 2, ao invés de fazer uma parte só de 40 centímetros por 30. Bom, eu cortei, meninas, porque como eu gosto de fazer o zíper com esse acabamentinho aqui no final, o meu cursor ele já tem que estar preso na minha peça. Então, se eu não cortasse o material em 2 partes iguais, eu não conseguiria rebater. Até conseguiria, mas seria muito mais complicado eu rebater e deixar uma costura perfeita. E agora a gente vai unir elas novamente aqui embaixo, tá bom? Eu vou passar a costurinha e eu já mostro pra vocês. No forro, a gente não pode esquecer de deixar uma abertura aqui no centro da peça para a gente poder desvirar depois essa peça. Só que a gente tem que se atentar que aqui no cantinho, depois a gente vai fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros. Então eu tenho que deixar costurado o suficiente para que não pegue nos meus 5 centímetros da caixinha de leite, ok? Outra diquinha legal aqui, meninas, nessa abertura, é que tanto aqui quanto aqui, no início e no final da abertura, a gente dê mais de um retrocesso, para na hora que a gente for desvirar a nossa peça, a gente não corra o risco dessa costura aqui abrir, tá bom? Bom, feito as 2 costuras, fechando os 2 lados da peça, deixando apenas a abertura para a gente desvirar a peça. Lembrando que essa abertura tem que ser suficiente para você conseguir encaixar a sua mão aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou achar o meio aqui, ó, dessa peça com o zíper. Então, ó, o meu zíper tá aqui, o carrinho do meu zíper tem que bater exatamente com essa costurinha aqui, tá bom? Eu vou fazer isso, vou prender com clips e trago para vocês verem. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó, a costura
Não sei se vai dar pra vocês, eu acho que dá. Ó, o carrinho do meu zíper tá encontrando certinho aqui com a minha costura aqui de trás, não é, da minha parte principal, tá vendo? Lembrando, meninas, que esse tecido que esse material é um material plástico. Então a gente não pode prender com alfinete porque fura o material e não volta mais para o lugar o furinho. Então a gente tem que prender com esses clipezinhos aqui ou com clipes de papelaria, o que vocês tiverem mais acessível aí na cidade de vocês. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo aqui no meu canal dizendo aonde eu comprei esses clipezinhos aqui, tá bom? Algumas diquinhas de compra. Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa com o forro. Eu vou abrir ele e eu vou trazer a costurinha dele para encontrar com a costurinha do meu tecido principal e vou prender ele aqui no mesmo clipe, tá bom? Eu vou prender aqui e já trago para vocês verem. Ó, ficou assim, tá bom? Eu abri, ó, pode ver aqui. Acho que assim dá para vocês verem. Todas as costurinhas estão batendo junto com o carrinho do meu zíper, tá bom? Agora o que eu vou fazer? A gente vai passar uma costurinha somente aqui no meio, ó. De um tamanho de uns 2, 3 dedos aqui no meio. A gente começa a costura, dá um retrocesso, vem até aqui e dá um retrocesso. Simplesmente para a gente juntar o forro com a parte principal e o zíper, tá bom? Num desses dois lados, eu vou encaixar o meu puxantezinho, tá bom? Eu vou dobrar ele ao meio, vou colocar ele aqui, ó, entre o forro e o material principal e vou passar a costurinha normalmente como que eu vou fazer do outro lado, só que desse lado com o puxante, tá bom? Eu vou fazer essa costurinha e trago para mostrar para vocês. Meninas, lembrando que o meu puxante, ele vai ficar dentro da minha parte principal, tá vendo? Entre o meu zíper e essa minha costurinha aqui, tá bom? Se eu costurar ele aqui, ó, no forro, quando eu desvirar ele não vai aparecer. Então tem que ser aqui, ó, entre os dois lados da parte principal, entre o zíper e a costurinha, ok? Lembrando de centralizar bem ele aqui nessa costurinha para ele ficar bem bonito. Bom, meninas, então assim ficou a costura, tá? Em um dos lados eu encaixei o meu puxantezinho, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses clipes e eu vou fechar todas essas partes aqui, tá bom? Só que eu vou fechar separadamente, tá? Eu não vou juntar as duas e fechar. Eu vou fechar uma, vou passar a costura em uma, depois eu vou passar a costura em outra, tá? Eu vou fazer tudo e eu volto para mostrar para vocês. Lembrando, meninas, que é nessa hora que vocês vão colocar a etiquetinha de vocês, tá bom? Então, qual é o padrão que a gente usa para fechamento de zíper? O zíper, ele sempre vai fechar para o lado esquerdo e abrir para o lado direito, a não ser que o seu cliente seja canhoto e peça para você inverter isso. Então, como eu vou fechar o meu zíper para o lado esquerdo e eu quero colocar a minha alça do lado onde o meu zíper fecha, no lado oposto eu vou prender a minha etiquetinha, tá bom? Eu vou colocar aqui ela no lugar e vou mostrar para vocês como que eu vou fechar todos os ladinhos, beleza? Outra dica legal aqui, meninas, é vocês encaixarem a etiqueta bem aqui no cantinho, próximo aonde a gente costurou o meio da peça, tá bom? Por quê? Porque se eu colocar ela mais pra cá, como eu vou ter que cortar a minha caixinha de leite depois, se ela ficar aqui, a hora que eu cortar a caixa de leite eu perco minha etiqueta. Então eu tenho que colocar ela bem aqui próximo ao centro da peça, para quando eu for cortar a minha caixinha de leite, ela não pegue a minha etiqueta, ok?
todas as costuras, tá? Dos 4 cantos. Agora é hora da gente marcar a nossa caixinha de leite. Como eu disse antes, eu defini que a minha caixinha de leite vai ter 4,5 centímetros. Essa marcação, ela não começa aqui da ponta, tá? Ela começa a partir da nossa costura. Então, da costura para dentro eu marco 4,5. Do cantinho da nossa peça para dentro eu marco 4,5. Acho o ponto e ela vai ficar assim, tá bom? Feito isso, nos 4 cantos da parte principal e do forro, a gente vai começar a costurar a nossa caixinha de leite. Eu gosto de começar pelo forro. Para ele ser mais maleável, fica mais fácil a gente fechar ele agora do que depois se a gente tivesse fechado primeiro a parte principal, tá bom? Outra dica legal é a gente nessa hora, por essa abertura aqui que a gente deixou para desvirar a peça, a gente abrir o nosso zíper. Por quê? Porque a gente consegue encaixar a nossa mão aqui, ó, e puxar o nosso desenho que a gente fez da caixinha de leite para ele formar esse ângulo aqui, tá? Ele vai formar um triângulozinho aqui em cima. E a gente vai passar a nossa costurinha exatamente no risco que a gente fez. Vou fazer isso nos 4 cantos do forro e eu volto, tá? Feito todas as caixinhas de leite do forro, tá? A gente pode descartar essa parte aqui que ficou excedente. Lembrando que a gente tem que deixar pelo menos uma margem de costura aqui ao cortar, para não correr o risco de ficar muito próximo daqui da costura, tá bom? Bom, feito isso, meninas, a costurinha vai ficar assim, tá bom? Eu não corto tão rente, eu deixo pelo menos um pé de máquina aqui. Agora a gente vai costurar a parte principal da peça. Eu vou começar pelo lado onde eu costurei o meu puxante, tá bom? É o mesmo procedimento. Eu vou enfiar a mão aqui dentro da abertura da minha nécessaire, eu estico ela, tá? E eu faço o triângulo. Eu vou passar a costura também aqui em cima da marcação do meu lápis. Feita essa costura, da mesma forma eu vou descartar essa parte aqui de cima do triângulo, tá bom? No outro lado, o processo vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem que encaixar essa alça aqui, tá? Eu já vi alguns projetos aqui no YouTube onde essa alça é presa direto no PVC. Eu não gosto de fazer isso porque, como ele é um material plástico, pode ser que, dependendo do peso que a pessoa coloque dentro da nécessaire, esse material comece a esgarçar. Então eu sempre prendo a minha alça entre as minhas costuras. Para que eu possa fazer isso e prender a minha alça dentro da minha caixinha de leite, eu tenho que cortar essa marcação aqui que a gente fez, tá? Qual é a dica aqui? Eu não posso cortar em cima do risco que eu fiz. Por quê? Porque se eu cortar aqui, eu vou ter que costurar depois para cá. E aí eu vou perder meio centímetro e a minha peça vai ficar torta. Então eu tenho que cortar um pé de máquina para dentro do risco, para que na hora que eu abra essa caixinha de leite e passe a costura, eu consiga passar a costura novamente por cima do meu risco, ok? Eu falei, eu cortei um pé de máquina para dentro do meu risco, tá? Como a gente fez esse corte e o meu retrocesso ele tinha ficado aqui na ponta do meu tecido, eu fui na máquina e refiz o retrocesso aqui, ó, nos 2 cantinhos, tá bom? Para que na hora que eu vá abrir essa caixa de leite, não aconteça dessa costura aqui abrir, tá bom? Então agora o que eu faço? Eu só vou abrir a costurinha aqui e deixar bem rentinho toda a parte que eu cortei, tá bom? Tem que ficar bem retinho. Nessa hora eu vou encaixar a minha alça. Eu encaixo ela para dentro da peça, tá bom? Ó, encaixo ela para dentro da peça e eu vou deixar ela bem centralizada aqui com a costura, tá bom? Lembrando de sempre deixar um excesso de alça para fora, porque se a gente costura muito rente aqui,
Também com o peso que a pessoa vai colocar na nécessaire, pode ser que essa alça venha a ceder. Então eu gosto sempre de deixar um pedacinho dela assim para fora, tá bom? Eu vou costurar os dois lados e volto para mostrar para vocês. Ficou assim, meninas, tá? Passei a costurinha dos dois lados, deixei o excesso de alça. Outra coisa que eu faço também é dar bastante retrocesso aqui aonde fica o pedaço da minha alça. Então eu costuro e aqui eu vou dando retrocesso até terminar a alça e depois eu continuo a costura até o final. Depois de desvirada a nossa peça, fica assim, tá bom? Ela fica bem estruturadinha. Vocês não esqueçam de vincar bem esses cantinhos, tá? Para ela pegar toda a forma que a gente quer dar para ela. Agora, meninas, é só a gente fechar o nosso forro. A gente puxa ele para fora, dá uma esticadinha aqui na costura, ó. Automaticamente as nossas pontinhas elas já vão lá para dentro. E a gente vai na máquina e só vai passar uma costurinha aqui bem rentinho para poder fechar essa abertura. Depois da gente passar a costurinha para fechar a nossa abertura, ela vai ficar assim, tá bom? Agora é só vocês arrumarem direitinho a peça de vocês, ó. Coloca o forro bem certinho e a nossa peça tá pronta. Gente, olha que charme que essa peça ficou. Bom, meninas, então é isso. Aula finalizada. Se vocês gostaram desse passo a passo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu vou estar dando diquinhas novas e mais papos para vocês, ok? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os dados do meu parceiro Mercadão dos Plásticos e também o meu Instagram, caso vocês queiram conhecer mais das minhas peças e mais da minha história na costura criativa, tá bom? Vocês podem deixar também aqui no comentário sugestões de peças que vocês queiram para os próximos papos, ok? Um beijo e até a próxima!